E aí, Pedro, tudo tranquilo? Tranquilo. Ah, que ótimo. Já fez a apresentação aí? Então, tava falando mais ou menos como há quantos anos eu tô aí atuando já com licitações e contratos, já desde 2012 aí nessa área. Muito embora em Uhum. 2009 eu atuava, mas era como estagiária, não contava muito, só ganhei muita experiência naquela época. Desde Ótimo, 2000, né? ótimo, né? 2012 mesmo foi que eu comecei a atuar de forma mais profissional mesmo, quando eu me formei. E aí, tô nessa área até hoje, é a área aí que eu me identifico bastante. Me conta um pouquinho de você, há quanto tempo você está aí nessa área já? Bom, licitações, eu tô há 6 anos, pouco mais de 6 anos. E, bom, para quem não me conhece, né, o pessoal do seu perfil, meu nome é Pedro Rocha. A gente está aí com essa iniciativa do perfil Amigo Licitante, a gente tem um canal no YouTube também. E a gente está nessa pegada de compartilhar conhecimento, conteúdo, né? Conseguido aí em torno de alguns anos de experiência. E acho que é a mesma intenção aqui, né? A gente termina compartilhando o que a gente vivencia, né? No dia a dia, para ser bem redundante, né? A gente respira licitação praticamente, administração pública. E eu sou servidor há 12 anos. Eu passei 5 anos sendo servidor estadual. Eu entrei com 21 anos, entrei até relativamente jovem e depois passei em outro concurso, aí agora sou servidor federal e estou há 6 anos na área de licitações. Entendi. É isso. E E aí sempre estamos na trabalhou com luta. planejamento? Sempre, desde que entrou, trabalhava com planejamento? Não, já veio trabalhar mais para agora. Mas para agora. Quando eu entrei, eu trabalhava com recebimento de material. Então, eu trabalhava no setor de patrimônio e trabalhava com recebimento de material, nota fiscal e conferência. Depois eu fui ser pregoeiro, aí passei 3 anos e meio como pregoeiro. E depois surgiu essa oportunidade como, digamos assim, planejador, né? Lá no órgão que eu Uhum, trabalho, foi criado um setor de planejamento. entendi. Então, com esse advento aí das instruções normativas que traziam esse conceito, na verdade, essa obrigação, né? Apesar de ser uma instrução normativa, ela tem força de lei aí para a gente a nível federal, e aí o órgão que eu trabalho resolveu criar um setor de planejamento para atender essa demanda, né? E aí eu estou lá desde então, faz uns 2 anos e meio, já estou com relativa experiência com relação a esse assunto, digamos Aí assim. o teu órgão aí é pioneiro, aí podemos dizer, porque já vem se adaptando aí às estruturas de governança, porque um setor de planejamento, muito embora algumas instituições Isso. tenham, aqui até tem, mas ainda não conduz o planejamento da licitação como a instrução normativa determinava e a legislação trouxe aí agora, né, já como obrigatoriedade mesmo. É interessante conversar também com pessoas de outro órgão para ver em que ponto os órgãos estão, como é que a gente está, ter essa troca de experiência mesmo, até para que a gente possa melhorar mesmo no órgão da gente, né? Então, acho que isso é bem interessante. Foi justamente por isso que eu mudei meu perfil era bem pessoal mesmo. E aí, sentindo essa necessidade aí de uma troca de experiência, de abrir um canal de discussão, de conversa, né, de um estudo aí compartilhado mesmo da lei, aí eu terminei colocando ele, fazendo essa alteraçãozinha aí, mesclando aí o pessoal com o profissional. Mas legal. Pedro, vamos começar aí conversando um pouquinho mesmo sobre a área de planejamento. Vamos nessa. Estamos aqui Vamos para lá. isso. Eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente, para eu colocar as perguntas, a gente vai conversando. Se você também quiser colocar alguma pergunta, a gente vai falando um Beleza. pouquinho. Eu queria saber, Pedro, a gente já trabalha em órgão federal, né? E a gente sabe que a Lei 14.133 não foi a primeira legislação, aí, a primeira norma que se propôs a regulamentar a fase de planejamento, né? Tinha aí a Instrução Normativa 5 de 2017, que já conduzia a gente aqui do Serviço Público Federal. Como foi, Pedro, na época que a Instrução Normativa 5 chegou para fazer essas adaptações aí contigo?
Então, justamente, o órgão que eu trabalho, como você está dizendo, ele é pioneiro em muitas áreas, né? E inclusive nessa de compras, né? Então, a gente tem um nível de compras bem, nível de governança em compras, eu acredito que do bom para ótimo. Então, daria até um trabalho de mestrado nisso aí, fazer uma pesquisa ou até doutorado. Já estou pensando aqui para fazer, até uma dica para o pessoal aí que é da área e quiser fazer, acho que tem como você fazer uma pesquisa bem interessante. O nível de governança em compras dentro de um órgão público, né? Justamente com a chegada da nova lei, enfim, fazer uma comparação. Mas aí o meu órgão, o órgão que eu trabalho é pioneiro e, como você já citou lá em 2017, quando chegou a IN5, né? No órgão que eu trabalho tem muita contratação de serviço também e o pessoal teve que se adaptar, né? E aí, com essa adaptação, foi se vendo a necessidade de melhorar o planejamento. Depois veio a IN número 1, 2018, da SEGES, que foi revogada pela IN número 1, 2019. 2019. Então, a 2018, ela trazia todos esses conceitos de instrumentos de planejamento que estão agora na nova lei. Só que eu acredito, eu não sei, né? Por algum motivo, na época, o Ministério do Planejamento, né, o que é que deve ter acontecido? Ele sentiu que foi muito exigente para com os órgãos, né? Então, muitos órgãos não têm essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação. Então, ele recuou um pouco e aí ele revoga toda a IN 18 e publica, né, a IN 19, 1 2019. E aí, nessa IN 1 2019, ele dispensa, ele retira toda essa necessidade desses instrumentos e fala mais do PAC, assim, ele fala mais de forma genérica. Então, acho que eles sentiram que foram muito taxativos nas exigências, né, em termos de planejamento, e aí eles criaram só o PAC, assim, a exigência do PAC, que é o que vigora hoje com relação a essa IN, né, 2019. Depois veio a IN 40, 2020, fala sobre estudo técnico, enfim. Mas a primeira mesmo foi a 0517, que, como você bem sabe, é focada em serviço. Antes a gente tinha a A2, né, de 2008. Foi interessante, Pedro, naquele ano de 2017, eu estava numa capacitação no dia que publicaram a lei, a instrução normativa, no dia 27 de maio, porque ela é de maio, mas só começou a ser exigida 6 meses depois, acho que foi ali para o finalzinho do ano de 2017. E foi interessante, a gente estava estudando justamente a parte de elaboração de planilha de custo e formação de preço lá era um treinamento da Consultria até sobre planilha de formação de preço, e foi um fuá, né? O povo tudo vai revogar tudo, não vai prestar mais para nada. E aí, tanto que o professor, muito sensatamente, começou a conversar um pouquinho, pegou lá na hora a instrução normativa 5 de 2017, começou a conversar um pouco. E aí, quando eu retorno aqui para o órgão e a gente começa a fazer os processos, eu trabalho numa área dentro da universidade que é um projeto, né? E o projeto, ele tem alguns ritos próprios, ele tem orçamento próprio. E aí termina que boa parte das nossas atividades é conduzida pelos próprios servidores daqui mesmo do setor, né? E como eu fico aí nessa parte de assessoramento, elaboração, aí eu elaboro, passo para eles revisarem, né? Fico aí fazendo essa ponte. Eu fui a primeira pessoa que fiz o estudo técnico aqui no órgão, dentro do projeto. E aí era interessante que a gente ia pegando a legislação, ia tentando se adaptar, mas aí sempre tinha uma dúvida ou outra e a gente não encontrava uma rede que a gente pudesse conversar, que a gente pudesse tirar dúvida. E hoje em dia é muito interessante ter isso, né? Você vê aí uma crescente nas redes sociais dessas pessoas que estão aqui, não só com o intuito, muita gente fica, né, às vezes até com algumas conversas paralelas, mas o intuito mesmo é de se ajudar, é de compartilhar, é de levar para as pessoas um conteúdo bacana, de qualidade, né? Porque o grande problema, eu acho que a grande dificuldade que servidores têm é a falta de capacitação. É muito interessante colocar isso, porque muita gente se perde em não saber como conduzir as coisas, porque não tem essa rede de apoio, não tem um curso, não tem um treinamento, às vezes o órgão não tem condição de bancar. E você hoje encontra conteúdo de qualidade muito bom aqui nessas plataformas digitais, né?
É. Eu posso fazer um adendo aí, pedir pro pessoal dar o like aí, curtir a nossa live, para ela Sim, permanecer. claro. Se puder também, eu acho que a gente pode abrir um espaço para perguntas e pode perguntar à vontade, né? Sim, A gente sim, vai claro. respondendo à medida que vai lendo. E É aí, verdade. pessoal, se quiser dar uma curtida aí para ajudar a gente a manter a live, pode dar, viu? Se estão gostando aí do conteúdo, pode fazer pergunta também. Manda para a Ileana aí no privado, a gente responde. Se tiver alguém lá do meu canal, pode mandar para mim também, eu respondo aqui. A gente está aberto aí. Pode Vamos continuar, lá. Helena. Pode continuar. Então, Pedro, na tua opinião, qual foi a importância aí da nova lei trazer de forma tão evidente esse planejamento no texto normativo? Eu suponho que o pessoal percebeu que é muito importante, né, ter o planejamento como um princípio, digamos assim, um requisito, né, digamos assim, para qualquer tipo de contratação. Então, quando você planeja, você, com certeza, você termina tendo um resultado melhor, né? E ainda melhor quando você faz o planejamento da forma adequada, né? Só o fato de planejar já tira você ali da zona média, né, da parte mais média daquele tipo de contratação básica que se faz todo ano, se replica todo ano e te coloca num patamar acima, né? E quando você consegue fazer de forma adequada, consciente, né, clara, e descomplicada, fica muito mais fácil, né? Claro. É interessante que o planejamento, para a gente, como a gente estava conversando na esfera federal, ele não foi tão. A gente assim, não vai sentir tanto esse impacto, né? Eu É. acho que o normativo ele veio para forçar mais estados e municípios a darem uma atenção ao planejamento que não é feito assim, digamos lá na. É muitas vezes um copia e cola, muitas vezes vai para pega modelos da federação, do executivo, e termina tentando replicar, o que muitas vezes não dá certo, porque cada órgão, cada estrutura, ele tem suas diretrizes, tem suas estruturas próprias, seus procedimentos próprios, suas necessidades próprias. E aí, quando alguns órgãos tentam, né, pegar esses modelos que a gente faz, às vezes dá muito problema. Então, a legislação veio abrindo aí um caminho que eu digo que vai ser bem mais difícil, né, bem mais complicado de implementação aí por estados e municípios. Muito embora alguns estados eu sei que já estavam bem à frente também nessa parte de planejamento, mas a legislação veio, de certa forma, trazer essa obrigatoriedade para todos os entes da federação, né? Concordo com a tua colocação. O que acontecia, que eu acredito que acontecia muito, é porque a União já vinha com essa pegada de instrução normativa, então foi mais fácil os órgãos federais se adaptarem, né? Agora, os estados, eles teimavam um pouco em se adaptar, né? Porque adaptação requer mudança e mudança requer saída da zona de conforto. Então, para a gente, individualmente, é difícil, né? Sair da zona de conforto. Imagina para um órgão com, às vezes, sei lá, vários servidores ali no setor de licitações, fazer toda uma mudança. E que não envolve só o setor de licitações, né? Como a gente pode ver hoje, envolve toda a instituição. É uma mudança de estrutura governamental mesmo, assim, de todo o órgão, né? Nível de governança. Então, essa adaptação ela tem que ser muito pensada e planejada, né? Ela não pode ser feita de uma forma assistemática, né? E aí nem sempre as estruturas. Primeiro que às vezes a alta governança não está interessada, ou não tem gente para isso, ou não tem tempo, enfim. E às vezes não tem pessoal capacitado para fazer essa adaptação. É Quando verdade. você, quando você recebe essas exigências e tem um setor que consegue ser flexível e consegue adaptar, fazer a adaptação da sua organização, aí está ótimo. Mas a gente sabe que não é a minoria das organizações públicas brasileiras. A gente vê que o pessoal não consegue nem ter segregação de função, imagina se adaptar à nova lei, né? Então,
complicado. O ponto que você colocou para mim é bem importante, eu vejo isso muito na prática, é a questão da autogestão, né? Então, realmente, parte deles quererem implementar também. Eu falo muito que, e muitas vezes não basta nem querer implementar, ele tem que querer implementar, fazer acontecer e passar uma visão geral para todo mundo, porque às vezes até tentam implementar, mas você vai sabendo das informações de forma truncada. Ó, tal setor tem um manual. Ai, que manual é esse? Como é que a gente faz? E como é que a gente usa? E o manual está adaptado à nova normativa? Não está? Então, às vezes, numa tentativa, às vezes, de parecer que está implantando o processo de governança, muitos órgãos terminam realmente mais metendo os pés pelas mãos do que realmente implantando estruturas que vai colher frutos interessantes lá no final, né? Então, isso também é muito importante ser colocado, porque enquanto a gente não tiver a sensibilidade, né, da autogestão, de estruturas muitas vezes acima, no sentido de, assim, tem a autogestão, tem os comitês de gestão também, e tem o público que está em uma camada, muitas vezes a gente está dentro de uma universidade federal, a gente sabe que tem projetos, a gente sabe que tem colegiados, a gente sabe que tem vários setores que vêm aqui nessa camada, que precisam conhecer das estruturas de governança, da forma como os setores querem conduzir, vão conduzir, porque não adianta só. Às vezes você, muitas vezes, deixa de colocar um processo para frente, porque, veio faltando uma coisa, veio faltando isso, um detalhe, não foi observada a legislação, mas muito porque os setores que estão conduzindo isso não fazem questão de chegar junto, de conversar. Eu acho que a gente até estava conversando um dia e você falou para mim uma coisa bem interessante da sua forma de agir, que quando você recebe a sua demanda, você já entra em contato com as pessoas da área técnica, você vai explicar, você tem essa paciência, mas nem todo mundo é assim, né? É uma prática, digamos, minha individual, que eu geralmente adoto com as equipes, né? Primeiro porque a gente, lá no meu órgão, existe um setor de planejamento formalmente estabelecido. Então, ele está incluso, né, na estrutura organizacional da universidade. Então, ele está lá disposto. Não é uma pessoa, não é uma coisa perdida, não. É pensado mesmo. Então, existem vários funcionários que trabalham com o planejamento. E aí a gente recebe a demanda e aí cada gestor de planejamento, que a gente chama, né, a função, tem um modo de lidar. Então, o meu modo de lidar é esse. Eu geralmente entro em contato com a pessoa, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone, que a gente está totalmente remoto, né, no home office. E antigamente eu até ia no setor, me reunia pessoalmente, me apresentava, enfim, conversava, discutia a demanda. Mas hoje em dia, como a gente está no home office, né, e aí eu explico, faço uma reunião inicial, explico. Querendo ou não, é uma campanha de engajamento. Você tem que convencer a pessoa a participar da equipe e com aquela reunião eu acredito que há uma abertura de portas, assim, digamos. A pessoa vê que você está na boa vontade, na boa fé, você quer melhorar o processo, que vai ser uma coisa boa tanto para você quanto para a pessoa que vai receber o objeto. Você tem que estar sempre mostrando o resultado para ela. Se você participar desse processo, você vai me ajudar nesse processo de planejamento e se ajudar também. E ajudar toda a comunidade universitária e, quiçá, a sociedade. Então, é uma venda, né? Você está vendendo um produto, digamos assim, participe engaje comigo nessa equipe e, querendo ou não, você se desenvolve nesse sentido, você conversa, você vai aprendendo, já conhece as objeções das pessoas. Eu não quero participar porque é complicado, porque eu não tenho que fazer isso, mas tem. Né? Tem muito disso também. Tem muitas unidades, pessoas de unidades que não querem, às vezes, participar, porque é complicado, não quer ter um trabalho a mais, sem nenhuma repercussão financeira e tal, mas você tem que explicar que, assim, a IN é bem clara, né? A unidade solicitante, hoje em dia, ela é copartícipe do processo, né? Tanto de planejamento como do processo de licitação como um todo. Então, se ela não participar, não tem planejamento. Se não tem planejamento, não tem licitação. Então, ela vai ficar sem recebendo objeto. Ou ela pode até receber. A gente pode ser até executar esse processo, mas o resultado pode ser bem aquém do esperado.
É interessante que muitas vezes só querem que chegue o equipamento, o material ali, mas contribuir não querem, né? E isso é muito Isso. difícil. Esse processo de sensibilizar o outro, de que ele precisa trazer para a gente os elementos técnicos para compor as especificações é muito difícil. E aí, às vezes, eu digo, eu quero um computador e não sei lá das quantas, e quando vem chega o Isso. mais básico. E aí vem querer culpar ainda a pessoa que estava ali, que fez, que de certa forma colocou para frente aquele processo. Essa parte de sensibilização realmente é a que eu acho mais difícil, sabe? E principalmente nos objetos mais técnicos. Esses de contratação de serviço também são bem difíceis de conseguir o apoio assim das pessoas sentar junto. Uhum. Esses dias eu estava fazendo um processo assim que me deu uma dor de cabeça que eu nem te falo, um processo extremamente técnico mesmo que a gente precisou estudar. Eu nunca tinha pego um processo daquele, eu acho que o órgão aqui nunca fez um processo daquele, é um processo muito mais voltado para o INCRA. O INCRA é que faz esse tipo de processo de georreferenciamento de áreas. E, sabe, era o tempo todo batendo lá na porta da equipe técnica. E, meu povo, bora aqui ajudar, porque não é É, assim não, senão não vai sair. tem que chamar para o processo, né? É verdade. Pedro, Só um adendo, o pessoal que está gostando aí da live, dá um joinha aí, bota um joinha no comentário que dá uma ajuda pra gente, né, Leona? exatamente. Manda umas perguntas aí também para a gente responder por aqui. Qualquer dúvida, a gente está aqui. Pedro, vê bem, o artigo 18 da lei ele foi bem específico, ele já trouxe nele alguns instrumentos aí de planejamento, né? O plano, ele fala do plano anual, muito embora ele não ser, ele em alguns pontos da lei você consegue perceber que ele não é obrigatório, né? O plano anual de contratações. Ele fala do estudo técnico, ele fala do termo de referência, do projeto básico, do anteprojeto. Ele fala do orçamento estimado e da análise de risco. Vamos falar aí um pouquinho sobre esses instrumentos. O que é que você já está hábito aí para você fazer? Você já vem fazendo com a maior tranquilidade e o que é que você ainda não faz? Tá, eu já fiz todos, tá? Alguns em maior ou menor grau, mas eu já tenho experiência com esses e assim, é bem tranquilo, é até satisfatório fazer. No começo parece um pouco complicado, mas é totalmente possível de aprender e depois que você aprende, você entende que isso aí vai realmente implicar em melhores resultados em termos de entrega de objeto, né? Que no fundo é o que você quer, né? Você quer um objeto entregue o mais próximo possível do que você licitou, né? O que você esperava. Então, assim, o PAC é importante para você conseguir se planejar. Então, você vai ter ali o que é esperado de compras e depois você faz uma comparação do que foi licitado. E aí você vai ver essa diferença e vai começar a traçar estratégias para ver o que é que causou essa diferença de compras, né? Então, para resumir aqui para o pessoal, existe um período ali, eu não tenho ainda de cabeça, mas é entre fevereiro e abril, que você vai ter que inserir a sua demanda, né? No ano atual para o ano subsequente. Então, a gente está, por exemplo, em 21, a gente fez a demanda para 22, né? E ali em setembro, acho que setembro a outubro, setembro a novembro, acho que abre um prazo para fazer uma retificação desse planejamento, se eu não me engano. Então, esse é o PAC, né? Você entra ali no sistema PGC, que é o sistema do Ministério da Economia, quem tem acesso ao Comprasnet utiliza a senha, entra ali e preenche aquele plano, né? Então, você vai informar para o Ministério da Economia tudo que você pretende licitar no ano subsequente. É basicamente isso. Então, suponho que o Ministério da Economia vá consolidar essa demanda e tomar alguma providência, ou a priori deve estar usando como análise estatística, né? Eu acho Isso que aí é o PAC. futuramente, com toda essa integração de sistemas que a gente vem vendo, né? Eu acredito que ele vai ser o instrumento principal, digamos assim, para você planejar a parte orçamentária, né? Porque como Isso. você já tem que estimar ali o valor da contratação, então ele já vai integrar a parte orçamentária para que o Ministério ele consiga se programar sobre o valor que vai ter que ser desembolsado para órgãos, né, e instituições aí.
Então, acho que ele vai ser aí, futuramente, com a integração de todos esses sistemas, ele vai ser muito importante para fins de controle e planejamento de orçamento público, né? Muito bem observado. E é inclusive uma das coisas que a lei traz, né? Ela diz que tem que estar linkado com a lei orçamentária anual. Então, é verdade, bem lembrado. Essas informações elas devem subsidiar a lei orçamentária anual, é o termo que a lei diz, né? Então, Isso. apesar de que, assim, esse subsídio vai ser meio complicado porque cada órgão vai fazer sua estimativa de valor para cada coisa. Então, talvez eles tenham que passar, sei lá, equalizar aí o valor de cada bem. Então, vai ser mais importante, acho que o quantitativo de compra do que a questão do preço em si. Mas justamente porque a gente tem que se adaptar ao CATMAT, né, também. Então, eles estão querendo agora que a gente se adapte ao CATMAT, apesar do CATMAT, eu tenho minhas críticas aqui ao CATMAT, é bem simplório, pelo menos se você é de universidade também, você sabe, a gente é bem mais complexo, assim, em termos de especificação e tal. Mas é o que tem, né? É o catálogo deles, e, enfim, a gente tem que se adaptar, temos o nosso, e a gente tenta ali fazer uma compatibilização até certo ponto, né? E é isso, esse é o PAC. Eu já trabalhei muito, trabalho diariamente, né, cotidianamente com o estudo técnico preliminar, gerenciamento de risco em termos de referência, né? O orçamento estimado a gente adota uma postura de estimar, só para ter uma ideia da contratação na fase de planejamento, mas não é uma coisa engessada ali, é uma coisa flexível, só para ter uma ideia da estimativa. E depois a gente tem a fase interna, e na fase interna é feita uma pesquisa de preço atual, que é uma pesquisa de preço que fica mais próxima ali da fase externa. Então a gente tenta empurrar a pesquisa de preço mais próximo da fase externa, para quando chegar na fase externa, ela está mais condizente com o mercado, né? Então, orçamento estimado. O anteprojeto é um No documento que caso, vai para basear o projeto. você, no seu setor de planejamento, então, não é feita a parte de pesquisa de mercado. Vai para outro Não. setor que vai fazer isso. Lá a gente respeita muito a segregação de função, então a gente trabalha só com planejamento mesmo. O Entendi. planejamento que a gente compreende é o seguinte, a gente se preocupa, e é uma perspectiva minha também, né, muito com atendimento ao setor. A gente atende da melhor forma possível, a gente se reúne, tenta entender a demanda, porque eu percebo que quanto mais você conversa com o seu cliente, no caso, o cliente interno, né, que é a unidade solicitante, mais você vai ter informações, você tem que extrair informações deles para melhorar o processo. Então, você como gestor de planejamento, você meio que adota uma postura de coordenador desse processo, no começo, né? Então, você como coordenador, você tem que extrair as melhores coisas das pessoas. Então, você tem que extrair aquele conhecimento técnico para conseguir transpô-lo e colocá-lo no processo, né? Então, você vai fazer uma tradução ali, digamos, de conhecimento. E aí você atende, conversa sobre a demanda, vê as possibilidades de soluções. Porque, às vezes, você pega uma demanda que ela pode ser mudada e tem uma solução muito melhor, mais atual, entendeu? E aí, realmente, essa parte do orçamento não é adotada lá no meu setor, é para outro setor. A gente tem um setor chamado fase interna, que ele trata de orçamento, IRP e edital. Eles fazem o edital e eles fazem o termo de referência versão final. A gente faz um termo de referência, digamos, uma minuta. E aí eles pegam o nosso termo de referência e fazem um termo de referência melhorado com mais algumas informações. E é isso. Aí eu trabalho diariamente com essa perspectiva de planejamento mesmo. No caso aqui, não. O setor, quando vai para a licitação, ele só elabora edital, passa para a procuradoria, né, para análise, parecer jurídico e volta para abrir já a licitação. Ele também faz a divulgação da IRP, mas Sim. toda a parte de orçamento já caminha junto com essa fase final do planejamento. Então, aqui a gente já faz documento de formalização de demanda, né, informando qual é a demanda do setor. Aí é autorizado o início do processo, volta para a gente fazer estudos técnicos preliminares, termo de referência, o mapa de risco, né? A fase de orçamento toda, a gente já libera o processo com mapa de preço, cotações realizadas, então ele já sai todo prontinho mesmo para chegar no setor de seleção do fornecedor
E lá ele só conduzia a parte de abrir a IRP, no caso Sim. de registro de preço, e elaborar edital e passar para análise jurídica e, na volta, abrir a licitação. Quando vem com alguma recomendação, pontuação da assessoria jurídica, volta aqui para o demandante, a gente faz os ajustes para só, então, abrir a licitação. É o trâmite bacana, esse é o ideal. A diferença é só a pesquisa de preço mesmo, que é feita E vou depois. dizer, Mas é viu, a pesquisa basicamente de isso. preço, ela é difícil. Eu É, acho que é a eu parte que a gente concordo. mais engancha aqui, inclusive nesse último processo que eu estava analisando, foi a parte mais complicada, porque o processo precisa ser feito aqui nas no PIS, né, no canal da transposição, e vai participar empresas muito mais daqui da área. Não faz muito sentido empresas de fora participar, porque o preço para elas virem atuar termina sendo muito grande e não compensa. Então, a gente Uhum. termina optando por fazer a cotação na localidade. E aí as Local. empresas querem participar da licitação, mas não querem fornecer orçamento. É bem complicada a fase de cotação de preço, De eu vou te cotação. falar, viu? É bem É, eu difícil. não tenho experiência direta, mas eu recebo muito feedback quanto a isso. E aí tem aquelas diferenças, né? O pessoal manda a proposta errada, faltando informação, diz que tem que adiantar 50% e depois 50% no ato, não sabe nem o que é um empenho, enfim, tem todo esse contexto, né? É muito complicado. É a parte assim que eu acho mais difícil hoje, mais chatinha mesmo. E às vezes o processo, por exemplo, a gente pega uma cotação hoje, o processo entra, demora mais tempo lá na fase na CPL, né, no DCL, demora também um pouco mais na procuradoria. Quando ele completa o ciclo total do processo, todas as cotações já venceram. E aí a gente tem que Justamente, fazer a atualização de cotação. E olha, é complicado, viu? justamente, a gente já percebeu isso e por isso que a gente empurrou ao máximo para estar junto ali da fase externa. Aconteceu agora, a gente fez um grande pregão para o pregão 64 2020, para compra de materiais para EPI para Covid, né? Para algumas unidades não pararam e continuaram trabalhando presencialmente, e, enfim, tinha que proteger esse pessoal. E aí a gente acredita que a pesquisa de preço foi feita ali em dezembro, janeiro. Quando foi para a fase externa, acho que já era ou final de janeiro ou fevereiro. E aí já estava começando a segunda onda. Então, o orçamento que foi feito, a pesquisa já estava totalmente desatualizada. Já Né? não refletia Já não mais, né? refletia. Aí, muitos itens foram fracassados no pregão. Muitos não, mas alguns, assim. Eu diria, acho que foi uns 30%. Eu não tenho o índice preciso, mas uns 30% dos itens foram fracassados justamente porque o preço aumentou muito do produto. Então, como a gente adota o padrão de valor máximo aceitável e não de valor estimado, que a gente adota o valor máximo aceitável. O pregoeiro, quando recebe, R$ 8 a caixa de luva, digamos. É R$ 8. Ele não aceita, R$ 8 e um centavo ele não aceita. Cancela o item e pronto. Valor máximo aceitável e pronto. Então, a gente adotou perfeitamente o decreto 10.024/2019. Entendeu? Então, a gente leva a risca. Porque, assim, a gente adota os princípios, né? Objetividade. É R$ 8 o limite? É. Vai negociar? Não, não tem como negociar. Beleza. Então, só a próxima licitação. E aí, existe uma dica aqui interessante para o pessoal, existir esse acompanhamento. Por que ter um setor de planejamento? Porque você pode acompanhar aquele pregão e ver já os fracassos do pregão e tomar as providências para suprir aquela lacuna, que vai haver uma lacuna. Se você perde um item no pregão, alguma unidade tem interesse naquele item. Então você vai poder suprir por ou uma dispensa, ou uma adesão, dependendo do item, entendeu? Então aí você com acompanhamento tendo o setor de planejamento e dando essa atribuição ao pessoal do setor de planejamento, você pode acompanhar cada item do pregão. E aí você já sabe que o pregoeiro ali mandou cancelar o item, cancelou. Então você não vai ter ele não vai voltar atrás. Ele cancelou por preço, digamos. Ele não vai voltar atrás. Então você já sabe que aquele pregão vai fracassar para aquele item. Então você já pode tomar as providências para tentar suprir aquela necessidade, né?
Pediram aí Tem para a uma gente pergunta falar um aqui, pouquinho Léo. das etapas do ETP. Você é Isso. especialista nisso. Vamos lá falar do item 1 aí, que a legislação nova traz. A descrição da necessidade. Me fala aí um pouquinho desse item 1. Bom, a descrição da necessidade é a carta de apresentação, digamos assim, né? A unidade ela vai ter que dizer, a equipe de planejamento, ou a unidade, às vezes a unidade já faz o ETP, a unidade solicitante, e ela tem que trazer ali qual é a demanda dela, né? Qual é o problema que ela pretende resolver com aquela contratação. De forma clara, concisa, né, objetiva, necessária o suficiente, então nem tanto nem tão pouco, né? E ela tem que trazer aquela demanda e como é que ela pensa e Em como é que ela acha que resolver. deve ser resolvida. Isso. Resolvida, né? Eu gosto bastante, aqui mesmo no projeto, eu começo a falar bastante do projeto, né? Qual é a finalidade do projeto, por que, que o projeto ele está inserido hoje dentro da instituição e o que é que ele Uhum. pretende atingir com aquela contratação. E aí eu vou lá e descrevo a necessidade e apresento, como você coloca, é um cheguei, estou chegando por aqui, é a carta de apresentação mesmo, dizer o que é que você quer, o que é que você pretende, por que você precisa daquele item também, né, para resolver o seu problema. E o item 2 fala aí da demonstração da previsão da contratação, né, no plano anual. Me fala aí um pouquinho do item 2, do inciso 2. É, você no caso tem que inserir essa sua demanda, ter inserido no plano anual, né? Você vai ter que informar lá se você colocou ou não. Uhum. É basicamente isso. Eu acho de bom tom se você não colocou, você dizer que colocou e colocar. O ideal é colocar tudo, assim. Pelo menos por enquanto, eu não acho interessante. Pelo menos a procuradoria, ela tem batido nessa tecla, assim, da gente evitar colocar que não foi inserido. E se colocar que não foi inserido, vai ter que justificar por quê, né? Tem que estar Tem que alinhado, né, explicar. com o planejamento do órgão, né? Normalmente alguns órgãos ou tem planos estratégicos ou tem o PDI, que é o plano de desenvolvimento. Então tem que estar alinhado, tem que estar conversando aí É, esses instrumentos de planejamento, né? E aí é interessante aqui que o projeto, também falando mais uma vez de projeto, ele como ele está inserido na estrutura e o nosso planejamento ele não é de um ano para o outro, como normalmente funcionam os órgãos. Normalmente quando a gente recebe a demanda é que a gente insere no Pacto PGC. E aí a gente insere, faz a previsão dele para poder alinhar com o item do ETP. E aí, logo abaixo do ETP, a gente insere o planejamento que normalmente é colocado quando está na etapa de planejamento. Tem alguns casos que a gente até consegue, tem uns contratos continuados que a gente até consegue já fazer uma previsão lá no Pacto PGC de um ano para o outro, mas não é o comum, né? Realmente é uma situação bem específica. Eu acho que aí na tua instituição também tem alguns professores, alguns que aprovam projetos dentro do ano do exercício orçamentário e aquela demanda precisa ser realmente inserida naquele ano, não tem jeito, né? sim, sim, sim. O que eu acho que é uma boa prática assim, é você criar uma lógica dentro do seu órgão e fazer meio que uma campanha mesmo para que as unidades entendam que existe a necessidade de fazer esse planejamento. Então você vai ter regularmente ali aquela coleta de demandas, digamos assim, no começo do ano, referente ao ano subsequente. E aí você coleta, você vai ter que criar um instrumento de coleta, e também não é nada complicado, você pode utilizar o Google Forms, que é o formulário do Google, que é uma coisa simples de você fazer, bota lá pelo Catmate até, vamos comprar, dica boa aqui, viu? Vamos comprar, diga a sua unidade, seu nome Manda aí, todo, dica boa a gente gosta. seu nome todo, sua unidade, vamos comprar isso aqui, insira sua demanda, entendeu? Então, eu já fiz coleta de Google Forms assim, muito simples. Você pode colocar um link no Forms, até com a foto do material que você vai comprar, com a descrição, tudo isso você pode colocar lá no Google Forms, é o formulário do Google, bem simples. E aí você dispara esse link, né, compartilhável, e as unidades elas podem responder através daquele link. E aquele Google Forms ele vai criar uma planilha de Excel pura. Com aquela planilha você pode preencher seu PGC tranquilamente. Na minha instituição, a gente é muito avançado, E né? Que a serve gente é criador. também, Pedro, para justificar o quantitativo, né? É uma Sim, excelente dica para a gente aqui tem muitos problemas, vem os pareceres da procuradoria dizendo não houve
de justificativa para o quantitativo a ser comprado, a ser demandado, a Isso. ser adquirido. E é uma excelente justificativa aí para você inserir como um instrumento mesmo de planejamento, né? Você buscou a informação do quantitativo que aquela área está precisando. Exatamente. A priori a gente está justificando assim também, mas a gente sabe que vai chegar ao nível da Procuradoria perguntar como é que a unidade fez a estimativa, né? Que é o final da coisa. Mas assim, a priori eles têm aceitado, né? Isso aí. E assim, serve bem. A gente não utiliza muito o Forms, porque a gente tem o CIPAC, né? Para quem não conhece, a gente é criador do CIPAC e vende aí para todo. Aqui Inclusive, acho que na Univasso é essa PAC. vocês Comprada aí de usam o CIPAC, vocês. né? É adquirida aí de vocês. E com o CIPAC a gente conseguiu criar uma ferramenta é, com um pouco de dificuldade, que tem as dificuldades de serviço público, de adaptação, de flexibilidade, mas existe hoje uma ferramenta que faz a coleta, né? Mas você pode fazer a coleta externa também, cria um Google Drive e usa a ferramenta do Drive. E resolve o seu problema para você estar atendendo ao que a instituição normativa pede. Que é que a instituição normativa diz? Você tem que participar do PAC e informar a sua demanda no PAC. Então, assim, o ideal é esse. Claro que não é obrigatório, você não vai ser, digamos, penalizado e tal, mas assim, o ideal é que você cumpra o que está sendo pedido, até para um futuro planejamento seu mesmo, né? Então, quando você consegue, voltando à questão da campanha, quando você consegue estruturar essa campanha dentro do órgão e conscientizar, sensibilizar o pessoal de que é importante esse planejamento, né? Você tem bons resultados nessa coleta, né? E aí vão surgir realmente essas demandas que a gente chama extemporâneas, né? São demandas que surgem fora a coleta comum, digamos assim, ordinária, que aí tem que ser atendidas e você vai ter uma flexibilidade ali para atender. É verdade. Um outro item lá do ETP são os requisitos, né, da contratação. E aí eu acho bem importante a área técnica estar bem presente aí com a gente, né? Isso. É onde A área cai técnica, aí, pode falar. é onde cai aí, recai aí, acho que o principal ponto da licitação, né? Os requisitos, o que é que você precisa, qual é a especificidade do item. Eu vejo também os requisitos como o mínimo possível, né? O mínimo adequado ali para atender aquele objeto. Então, o que é que a empresa que vai ser contratada vai ter que cumprir de legislação, alguma questão, sei lá, do IBAMA, você vai comprar combustível, sei lá, então ela tem que seguir ter algum certificado, ou se você vai comprar mobiliário, ela tem que seguir algum certificado da ABNT. Então, ali são os mínimos requisitos, os mínimos elementos possíveis para que aquele objeto seja atendido dentro Identificado. da lei, né? A gente tem aqui, quando vai comprar a parte de papel, já tem toda a certificação, né, de papel. Certificação, Já. exatamente. Você Gente, vai colocar isso lá. madeira também, a gente está com certificação. Madeira. Uma vez a gente precisou comprar, já tem toda a legislação pertinente aí para a questão de madeira, papel, todos esses requisitos sustentabilidade ambiental também entra aí, né? Isso. Inclusive, é o tópico ideal, né, do estudo técnico para colocar critérios de sustentabilidade, né? Isso. Então, você vai colocar lá os critérios de sustentabilidade o fornecedor, se ele obedece a alguma norma, ou se ele vai ter que obedecer, enfim. Ou o fabricante, ou o próprio fornecedor, enfim. É onde você vai colocar esses tópicos, né? Próximo ponto é a estimativa da quantidade. A gente já terminou já falando aí um pouquinho sobre ele, né? Dá para aprofundar um pouco mais, assim. Você pode usar histórico de consumo, você pode fazer uma média móvel ponderada, você pode fazer uma regressão linear para aqueles quantitativos que você tem. Tem muita coisa que você pode pesquisar. Tem uns cadernos de logística bem interessantes. Você pode dar para pesquisar no Comprasnet, que acho que tem de Fenili, professor Fenili, um caderno bem interessante que ele fala sobre estimativa de quantidades e que pode ser adotado como. Mas essa galera tá muito quieta, né? Não é? Pessoal, pediu pro pessoal dar um joinha, ó. O pessoal interagindo aí, ó. Dá um joinha aí, galera. Atendeu. O pessoal atendeu o Atendeu bem chamado aí. aí. O próximo ponto é o levantamento de mercado, né? Que também precisa constar lá do ETP.
Ir para o mercado para ver quais são as soluções possíveis para aquele objeto. Isso se adapta bastante a alguns itens de tecnologia. Eu vejo muito isso, porque eles mudam muito, né? Às vezes você vai lá achando que está comprando um item que está ok, quando você vai pesquisar, na verdade ele já saiu de linha, né? Eu acho esse ponto, o grande ponto, a grande virada dentro de um planejamento de licitações. É o levantamento de mercado. Esse tópico eu acho que para mim é o mais importante, porque você pode dar um giro de, às vezes, 180 graus em todo o processo. Você está acostumado ali a fazer só aquisição, 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 e quando você monta uma equipe e traz o pessoal diz, não, hoje em dia a gente pode locar esse material. Você não precisa mais comprar. Então, isso muda totalmente. Você gira 180 graus a questão do projeto, da licitação. Porque você sai de uma lógica aquisitória que é totalmente desfavorável para o órgão e passa para uma lógica de locação, digamos assim, que todo o risco é transferido para o fornecedor. A gente fez isso aqui com o veículo no projeto. A gente só comprava. E aí, acho que foi em 2017, mais ou menos, que eu comecei a analisar direitinho e vi que era mais vantajoso fazer a locação no veículo ao invés da compra. Né? E aí a gente passou a locar. Hoje toda a frota do projeto é locada. Quer dizer, tem ainda os da época, né, que foram adquiridos, mas atualmente a gente vem trabalhando com locação, justamente porque quando a gente foi fazer levantamento de mercado, a gente viu que a compra é muito mais custoso para a administração. As manutenções dos veículos aqui antigos são caríssimos, né? É quase comprar um carro novo, né? E se eu disser que eu tenho uma dica boa para manutenção? Diga lá. Manutenção, a gente tinha muito problema com manutenção também do veículo. E o que aconteceu? Hoje em dia existem soluções de mercado que são totalmente favoráveis para os órgãos públicos. O que é? Você vai contratar uma plataforma web que ela vai oferecer um serviço de oferecimento de manutenção para você. Então você vai contratar aquela plataforma, você vai ter acesso a ela e você vai precisar, por exemplo, 4 pneus, um jogo de pneus, você anuncia lá, jogo de pneus. A plataforma ela vai entrar em contato com os fornecedores que estão cadastrados nela para fornecer esse pneu e aí ela vai buscar o menor preço. Então ela vai lhe indicar o menor preço e você vai contratar com a plataforma e não com o fornecedor que ela está indicando. Quem contrata é ela, o fornecedor. E você contrata ali pelo menor preço com a plataforma. Qual é a grande vantagem? Você deixa de estar preso a um fornecedor só para lhe dar a manutenção. Porque o que acontecia... Na verdade, a gente já tem é um formato, não sei se chega a ser exatamente esse que você está falando, mas acredito que muito próximo disso aí. A gente hoje tem uma gerenciadora de frota, né? E aí a gente diz lá qual é o problema que o carro apresentou. Um carburador. Aí a gente joga, abre a ordem de serviço no sistema e as empresas começam a apresentar cotação para aquele carburador furado. Mas muitas vezes, isso é muito interessante, a gente faz isso aqui, só que a gente está em uma localidade pequena. Quer dizer, Petrolina é grande comparado a algumas cidades, mas a oferta da manutenção ainda é um pouco escassa quando você vai para uma capital, por exemplo. Mas a gente tem tido resultados bacanas. Mas mesmo assim, cuidar de um carro muito antigo, ele é um custo assim, bem complicado, bem dispendioso para a administração, né? A perspectiva é ter mesclado, né? Não tem como você locar todos os carros. Vai existir uma parte da frota que realmente vai ser permanente, vai ser assim, do órgão, digamos assim, para determinados setores, um gabinete de um reitor, uma coisa específica. Mas, claro, com certeza, boa parte pode ser locada e você pode usar de taxigov, gerenciamento de frota, enfim. Mas o que a gente tem percebido é que tem melhorado muito a relação com o fornecedor, porque antigamente, quando você fazia a licitação, por exemplo, compra de pneu, você ficava preso àquele fornecedor, se fosse um ato de preço, por um ano. Entendeu? Então, hoje em dia você não está preso a um fornecedor só. Você pede na plataforma. E aí, se o fornecedor, por exemplo, não fizer o serviço corretamente, você reclama da plataforma e ela já aplica a penalidade nele ali de pronto.
Então, ele já não participa da próxima solicitação. Então, tudo isso está disposto lá no termo de referência, né? Foi colocado. E a gente vê muita vantagem nessa situação. Então, realmente, a gente tem essa parte que é mais flexível, de locação, de contratação mesmo, de motoristas, mas a gente ainda tem um pouco de manutenção também, entendeu? Uhum. E é assim que a administração Próximo avança, né? é verdade. As soluções vão aparecendo aí, né? O próximo Exatamente. ponto é a estimativa da contratação. A gente também já falou um pouquinho sobre ela, né? Vamos passar, porque o tempo aí tá avançando, eu tenho medo da gente nem conseguir salvar a live. Se o Aí pessoal der a curtida, der o joinha, fizer o joinha, acho que dá para salvar tranquilo. dá para salvar, né? Perguntaram qual a plataforma. Aqui na universidade que eu trabalho, a gente está trabalhando hoje com a Prime. A Prime Benefícios faz esse trabalho. Não sei se aí no órgão de vocês é a Prime também. Também. Também, né? É a Prime. Também. Legal. O próximo item é descrição da solução como um todo. Sim. A descrição da solução como um todo é tipo assim, você fazendo um link, né, que o documento, quando você lê e não tem, talvez, muita capacitação, conhecimento, você acha ele um pouco complicado, né, e, enfim. Mas quando você consegue fazer o link e entender como ele está estruturado, você vê que ele tem total lógica. Já que você fez uma análise de mercado, digamos assim, levantou todas as soluções possíveis, que seria, no caso, uma análise horizontal, então eu posso adquirir o bem, eu posso locar, eu posso contratar uma outra solução, então teria ali 3 soluções possíveis, digamos, para aquela demanda. Eu vou escolher uma, vou justificar por quê, obviamente, tudo tem que ser justificado, e aí depois que eu justificar, eu vou fazer a descrição dela. Eu vou mergulhar nela, eu vou fazer uma análise vertical dela. Eu apresento as soluções de forma lateralizada, digamos assim, olha, eu tenho essa e essa, eu escolho uma e mergulho na solução. Então, a descrição da solução como um todo nada mais é do que isso. Você vai adentrar a solução e descrever os pormenores dela, como é que ela vai ser executada. Então, no caso da plataforma, você escreveria como é que vai ser a contratação dentro da plataforma, vai se dar acesso para quem, entendeu? Vai se ter acesso de tal forma, como é que vai funcionar esse fornecimento desse material. Então, tudo isso... Prazo de atendimento. Prazo de atendimento. E que assim, talvez você possa colocar por alto, né? Eu vejo que esses aspectos mais detalhados, eu acho que você pode lançar no termo. Eu vejo o estudo uma coisa como uma perspectiva, né? Como uma coisa mais gerencial. Você vai explicar por alto, mas você vai tentar descrever a solução como um todo, como tá sendo pedido no tópico, né? Mas de forma mais abrangente. Aqui nesse ponto, quando eu vou fazer o daqui, eu já trago os elementos bem praticamente a versão final mesmo. Para quando a gente chegar no termo, a gente já praticamente a gente traz do ETP já a descrição já quase pronta para ir para o termo mesmo. Aqui eu tento detalhar bem mesmo, porque nessa fase aqui a gente está ainda com a equipe técnica mais disponível e lá no termo nem tanto. Então eu tento fazer com que o pessoal pense bastante aqui nessa fase. Porque quando vai lá para o termo de referência, nem sempre a equipe a parte técnica também avança com a gente para o termo. Pra gente não tem muita diferença não, entendeu? Assim, eles têm que seguir até o final mesmo, até o termo. E aí lá no termo a gente traz os pormenores. Mas é uma opção também. Agora, desde que esteja claro. Eu também gostaria muito que a equipe técnica seguisse durante todo o processo, né? Então, o ideal é que ela seguisse até o recebimento, né? Exatamente. E é isso que eu falo quando eu me apresento. Eu falo muito disso no meu artigo de conclusão do curso. Eu conduzo de forma que o setor técnico, o fiscal técnico, ele apareça na fase do planejamento e ele siga até a parte de gestão contratual, porque aí ele vai conseguir ter uma visão total, vai poder apresentar todas as suas considerações, vai poder entender do objeto, vai estar lá presente.
né? E participando aí da elaboração de cada documento, o que vai ajudar muito, por exemplo, em serviço, lá na parte do plano de fiscalização, que o plano de fiscalização é basicamente estruturado com base em termos de referência e no ETP. Então, quando a gente tem esse ator participando de todas as fases, a gente tem uma contratação pública muito mais densa, Assertiva, muito mais né? assertiva, exatamente. O próximo ponto é a justificativa para o parcelamento ou não da contratação. Esse tópico é um tópico tranquilo, né? A regra é você não parcelar para respeitar o princípio da competitividade, né? Então você vai fazer a licitação por item. E se você resolver não fazer por item, se você for fazer lote ou grupo, que a gente chama, você vai ter que justificar, né? A lógica é essa. Então, existem algumas, às vezes aparece a necessidade de fazer um grupo, porque você quer que uma empresa só forneça. Então, por exemplo, eu me deparei com isso agora, a gente foi comprar respirador semifacial e tem os cartuchos, então não vale a pena a gente comprar tudo separado, porque viriam de várias marcas diferentes e ia gerar uma incompatibilidade. Então a gente fez um lote e aí a empresa que for fornecer respirador vai fornecer os cartuchos condizentes, né? Então são 6 tipos de cartucho. Então você tem um respirador, a máscara, né? E aí você vai só trocando o cartucho. Quando você faz a licitação, a empresa vai ganhar o lote todo, 7 itens, né? Então ela vai fornecer todo compatível ali. Então esse seria um exemplo de loteamento, digamos assim, né? Mas a regra é a compra por item. Um outro caso para o lote é a questão da padronização, né? Eu usei isso para Também. um processo de livro técnico que a gente precisava de uma coletânea, né? Então não fazia sentido cada editora ganhar Empresa. porque você ia sair do padrão daquela coletânea. Excelente exemplo, exatamente. Tá, o outro ponto é o demonstrativo dos resultados pretendidos com aquela contratação, que, como você diz, já vem linkando tudo, né? Aí a gente já está chegando no finalzinho do ETP e é um ponto muito Isso. tranquilo de ser justificado, uma vez que você já está trazendo todos os elementos ali, já coletou todos os elementos daquele ETP, daquele estudo, e o resultado pretendido é bem tranquilo. Fala um pouquinho dele, Pedro. É como você está dizendo, o resultado é o que a equipe espera com aquela contratação, né? As melhorias que a contratação vai trazer, ou então o que a contratação vai evitar, né? Que aconteça, digamos assim. E você vai enumerar ali alguns tópicos e justificar. É o finalzinho ali, a cereja, né, do ETP, né? Depois vem as providências a serem adotadas pela administração, né? Se vai ser necessário alguma adaptação para aceitar aquele objeto. Né? Isso, para aceitar, para receber, né? Às vezes você pode comprar, sei lá, um material específico, químico, sei lá, é radioativo, algo do tipo. Radioativo não, que é exagerado, mas é um material que requer muito cuidado na manipulação, precisa de alguma coisa específica. Ou então é um equipamento pesado, que vai ser retirado do caminhão, e aí tem que fazer alguma modificação no seu setor de almoxarifado para receber aquele bem. Enfim, ou sei lá, gás de cozinha, que tem que armazenar no local específico. Então, todas essas questões você vai poder colocar nesse tópico, né? Providências a serem adotadas de adaptação para o recebimento do objeto. Já se encaminhando aí para o final, a descrição dos possíveis impactos ambientais é interessante, ela aparece aqui novamente, mas ela está lá nos requisitos da contratação também, né? Isso A gente já falou sobre um pouquinho ela lá. Isso. Basicamente, você vai trazer os impactos, você pode citar lá os critérios de sustentabilidade e aqui você cita os problemas ambientais que aquele objeto pode causar, né? Então você vai ter que citar algumas precauções ali que podem ser tomadas por um possível, quando for receber o objeto, né? Isso. A gente tem um caso aqui, acho que deve ter aí também, contratação de resíduos sólidos, né? Que tem aí um impacto na hora da execução, você pode deixar algum resíduo cair no solo, alguma coisa assim. E aí, qual seria a medida de tratamento, né? Para aquela situação que possa eventualmente vir ocorrer no momento da execução, né? Sim, sim. É um bom exemplo.
E aí, agora, finalizando o posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação, né? Se aquela contratação ela é viável aí. O óbvio precisa ser dito e ainda mais na administração pública, né? Então, a normativa diz que tem que ter a conclusão, ou é viável ou não é viável, não pode ficar no meio termo. Então, a equipe tem que dizer lá, é viável e ponto. É Então, viável. assim, Eu tenho um verdadeiro pavor do é viável com ressalvas. é, Ainda tem esse. é possível também colocar com ressalvas, mas geralmente assim, a gente coloca o viável, né? É Dá aquela verdade. justificativa e tal, mas é um tópico só para constar mesmo, que ali você está se comprometendo, consignando, né, registrando que está consciente daquele ATP e está seguro do que você está colocando ali. Então a equipe ela assina junto, né? É Assina verdade. o gestor de planejamento, digamos, o cara que toma conta, a equipe, todo mundo assina ali e gera uma sinergia ali para o órgão, né? É Foi um verdade. documento criado. Pedro, vamos se encaminhando aqui para fechar. É interessante essa pergunta, veio aí já no finalzinho. Quem preenche a planilha de formação de preço, quem faz a pesquisa de preço. A gente ia falar agora, o nosso próximo ponto da live é justamente falar sobre a equipe de planejamento ideal, que termina aparecendo aí alguns atores que vai fazer esse papel, né, Pedro? Como é aí no teu órgão? Me fala sobre a equipe de planejamento, como é aí, né? Como foi pensada e qual seria a equipe de planejamento ideal? Eu acho que a gente já opera no ideal, ao meu ver, né? Mas claro que a gente sempre pode sair da caixinha, né? Mas a gente vê que realmente está melhorando o nível de assertividade das licitações, porque a gente está se preocupando com o planejamento. E a gente vê que assim, eu acredito que você tem que mudar um pouco fazer uma mudança de paradigma em termos de atendimento para o seu cliente, para a unidade requisitante. Então você tem que sempre pensar nele e tentar extrair dele o máximo possível para melhorar o seu processo. Meio que você tem que ser coordenador, um tradutor de conhecimento. Você tenta extrair um bom conhecimento para colocar dentro do processo. Então, a gente tem que sair dessa perspectiva de setor de licitações, é um setor técnico, que não sabe conversar com as outras unidades e tal, não. Você pode ter pessoas ali que se interessem, tem uma comunicação boa, se preocupem com a comunicação e saibam se comunicar, né? E saibam conversar com as unidades. Todos nós estamos interessados ali na resolução. O setor de licitações que quer tramitar a demanda da maneira mais fácil possível e o setor da unidade requisitante que quer receber, né, o objeto. E aí lá no órgão que eu trabalho, que eu vejo uma configuração muito, muito adequada, assim, existe o setor de planejamento, existe um setor de fase interna, que a gente chama, e existe o setor de fase externa. Todos esses setores estão dentro da diretoria de compras. Então, a gente só trabalha com uma parte, digamos assim, pensante das compras. A gente só, a parte de raciocínio mesmo, a parte lógica, né? E tem o setor a diretoria de logística, que é o pessoal que trabalha mais na recepção do material. Então, recebimento do objeto, armazenamento, distribuição dentro da universidade. Então, houve essa separação justamente pensando nas instruções normativas, né? Antes mesmo até da nova lei, né? E existe uma diretoria de contratos. Então, a gestão contratual é feita por outra diretoria. Não tem nada a ver com compras. Não existe. Lá a gente segue realmente a segregação de função. Então, a gente respeita o princípio totalmente. É um paraíso, tá? Beleza, é um paraíso. Não tem como dizer que mas é. Então, assim, na divisão de planejamento, é só planejamento. Então, são os documentos, os instrumentos, é o atendimento da unidade, é o entendimento da demanda. A gente vê as melhores formas de atender, se é pregão, se é adesão, se é dispensa, se é inexigibilidade, se não é nenhum deles, se não dá para fazer, né? Não dá para E a gente, fazer. às vezes não dá para fazer, né? E aí tem a questão da fase interna. A fase interna faz pesquisa de preço, IRP, né, a intenção, e faz o termo de referência e edital, né? O termo de referência é a versão final e o edital e manda para a procuradoria.
A Procuradoria faz análise, aí às vezes tem um ajuste para fazer, aí o ajuste é compartilhado. Faz-se todo o planejamento, o ajuste, e faz interno o ajuste também. Então, às vezes, volta para a gente para fazer o ajuste. Às vezes, não. Né? Quando é um objeto simples, uma compra, uma aquisição comum e tal, não precisa. E aí, depois vai para a fase externa. A fase externa são só os pregoeiros. Era o meu antigo setor. E aí, é todo mundo lá pregoeiro mesmo. Assim. Pregoeiro e presidente de comissão da RDC, né? Então, não existe então, os mais... pregoeiros aí no teu órgão não é quem faz, quem elabora os editais. Tem um setor Não, antes. não, nem a pau. Nem a pau. Isso já faz uns 3 anos já, que pregoeiro não assina edital, ele nem toca no edital. Ele recebe e ele faz uma análise. Ele lê o edital, isso aqui é isso aqui mesmo, ele às vezes devolve. Se ele quiser, ele pode devolver, porque ele é que vai executar o edital. É porque lá no órgão, e eu vejo como setor de planejamento ideal, se você for ver bem, a licitação é um PDCA. Então, para você que é da área de gestão, você sabe o PDCA, é Plan, Do, Check, Act. Então, você vai seguir o planejamento, você vai seguir a execução. O que é a execução? É o pregoeiro fazendo a seleção do fornecedor, a execução. Ele está executando o que o edital está dizendo. É simplesmente isso. Então, por exemplo, setor de planejamento, setor de fase interna, planeja a licitação. E quem executa? Não pode planejar. Quem executa não pode planejar. Como é que você bate a bola e cabeceia? Não tem como. Então, se você não tem como planejar e como executar, são segregações de funções. Você não tem como assinar o edital. Então, quem assina o edital é outra figura, é o diretor de compras. E nem é a autoridade competente, porque a autoridade competente subdelega. É a reitora que delega para a pró-reitoria de administração. E aí o diretor de compras está abaixo da pró-reitoria de administração. Então, o diretor de compras é que assina o edital. Entendi. E aí o pregoeiro ele recebe o edital, ele faz a análise dele, tá? E ele faz críticas se ele quiser. Mesmo ele não assinando, ele faz críticas para melhorar o processo. E aí ele às vezes devolve ou não. Aí ele pega o edital, manda publicar e dá esse início à fase externa, como o decreto diz. Se você for lá no decreto 10.024, eu acredito que você saiba, a fase externa ela começa com a ordem do pregoeiro para a publicação do edital. Sim. É só isso. O pregoeiro, em nenhum canto do decreto, de lei, diz que o pregoeiro tem que assinar edital ou elaborar edital. Pedro, Essa então é a questão. a tua fase interna aí, que é a fase de planejamento, ela ainda é subdividida em 2 setores. Ele tem o planejamento e ele tem a etapa que vai fazer pesquisa de mercado, termo de referência, essa coisa toda. Então, é subdividido, né? A gente extrapola o princípio da segregação de função. A gente extrapola. Porque a gente divide o planejamento em 2 fases. Em 2 fases. Entendeu? A gente tem uma parte inicial do planejamento mesmo, que mistura um atendimento, a compreensão de tudo. A pessoa para, senta, pesquisa. Isso melhora tudo. E depois tem uma fase mais executória mesmo, que é uma fase mais de pesquisa, uma fase mais... digamos, introvertida, né? Uma fase de menos contato com o público externo. Então, a fase interna mesmo, que a gente chama. Né? E depois tem a fase externa, que é o ápice da contratação. Os pregoeiros são o ápice, né? Tudo deságua no edital. É o ponto de contato entre o mundo externo. Tem muita gente que critica, pregoeiro, não sei o que, eu já fui. Pregoeiro é o cara. Sim, é o cara que decide no processo. Né? A lei dá muito poder. Então, seguindo aí a lógica da instrução normativa, trazendo 3 fases, né? A fase de planejamento, a fase de seleção do fornecedor, a fase de gestão contratual. Dentro do teu órgão, essa fase de planejamento ela ainda é subdividida. Nos órgãos em que não houverem essa possibilidade, então, respondendo a pergunta, termina que a planilha de formação de preço e a pesquisa de mercado, a pesquisa de preço, ela vai estar inserida dentro dessa fase de planejamento e a equipe de planejamento vai fazer isso. Sim. Na verdade, veja só, Helena, a equipe de planejamento ela faz. Só que essa pesquisa, ela deve ser feita a título de cotação de preço. Ela não é uma pesquisa final. Porque se você fizer a pesquisa no começo, quando chegar na hora da execução, ela já vai estar desatualizada, ela está defasada. Então, essa pesquisa ela é feita a título de cotação, para ter uma ideia da contratação. Você vai fazer uma dispensa. Você tem que saber se ela está em 17.600. Se ela bater acima, você não encaixa no inciso 2 do artigo 24. Então, quando chega uma dispensa, você tem que conversar com a unidade. O que é que você quer comprar? Esse código aqui. Vamos ver a pesquisa aqui, quanto é que dá a cotação.
Ah, a cotação dá tanto. Extrapolou aqui. Não tem como contratar por esse inciso, não tem como. Vamos ver se a gente encaixa nos outros 34. Ah, não encaixa, então não vai ter que ser um pregão ou uma adesão. Aí a gente já vai para outra hipótese. Tá entendendo? Então, por isso que a cotação foi estabelecido que ela vai ficar próximo, o mais próximo possível da publicação do edital. Da publicação, né? Da fase externa. Tá, então, se encaminhando aí para o fechamento, Pedro. Mas tem pergunta. Aí... Quantas pessoas trabalham nestes setores? Pedro, o pessoal tá achando o ápice aí, o seu setor, viu? Tá achando o sonho. Misturando terceirizado e servidor, é mais de 50. Sério, 50 Pedro? Acho que tá entre 50 e 60, acho. Minha gente do céu, é o paraíso, é para descer do paraíso. Mas porque a gente também licita muita coisa, né? É grande, assim, a gente licita muito mesmo. Então, 50 pessoas. A UFRN hoje tem quantos campos? A gente tem Natal, tem Santa Cruz, Caicó, Currais e Macaíba, são 5. 5, né? Mas também é uma universidade mais antiga, né? Também, assim, já tem bem grande já, né? Bem estruturada. 60 anos. A gente fez 60 ou 65. Mas deu uma implementada boa agora com o Reúne, assim. Veio o Reúne de 2012, eu acho, pra cá e deu uma implementada boa porque verteu muito dinheiro. E aí se aprimorou também, contratou pessoal de nível superior, então deu uma... Tanto que a gente tá entre as melhores do Norte-Nordeste. Geralmente a gente ou é a primeira, a segunda, a terceira. Fica nessa Norte-Nordeste, né? Então, realmente não vou dizer que não, mas é bem legal lá, assim, trabalhar. Sou muito satisfeito. Que bom. Mas é esse quantitativo. Mas assim, você tem como estruturar um setor com algumas pessoas. Agora, você tem que respeitar essa agregação de função. É basicamente isso. Quem planeja não pode executar. Quem executa não pode fazer a análise o gerenciamento da coisa. Entendeu? Você tem que separar pelo menos essas 3 caixinhas. Um pessoal para planejar, um pessoal para executar, que são os pregoeiros, e um pessoal para fazer o contrato, a gestão do contrato ou a gestão da ata. Porque hoje em dia tudo é pregão eletrônico, né? É verdade. Ó, bom, Pedro. Tem uma pergunta até aqui, ó. Por que as licitações das universidades são na grande maioria SRP? Eu conto? A gente não tem dinheiro. É isso. E também porque, assim, é uma coisa bem flexível o SRP. Por quê? Porque é o seguinte, as universidades, elas são instituições que elas prezam muito para essa questão democrática. Então, até o orçamento é democrático. Então, ele é todo, quando ele chega, ele é todo distribuído. Então, muitas unidades que, no meu caso, no caso da universidade que eu trabalho, são centros, elas recebem recursos diretamente. E esse recurso vem consignado de acordo com o número de alunos, com uma série de requisitos. Então, quando a gente faz o SRP é muito flexível, porque é ajuste de preço. Tá lá, eu tenho um saldo de 1.000 unidades de caneta para comprar com aquele fornecedor por um ano. Então, se eu pedir para ele, ele vai ter que me fornecer. Se ele não me fornecer, ele leva a escotada. Entendeu? Uma outra coisa, a gente também não pode tirar o caráter de planejamento do SRP. É um instrumento que, se bem utilizado, você tem aí à disposição do órgão, durante um ano, aquele material. Né? Então, isso. Você não tem o recurso naquele momento, claro, tem essas situações, obviamente, mas é um instrumento de planejamento que é muito interessante quando você vai para os critérios que tem lá que é a questão da entrega parcelada, né? A questão para você não gerar um estoque dentro da universidade, dentro do órgão da universidade. Isso. E se você realmente observar os critérios que está trazendo lá na legislação, na norma do SRP, então você vê que se a gente for trazer aqui, eu acredito que ele foi um dos primeiros instrumentos que permitiu esse planejamento efetivo do que se vai comprar. A gente termina não fazendo fracionamento de despesa com base no SRP.
Concordo. Assim, para a administração é o melhor instrumento atual, em termos de compra. Você licita e você tem uma obrigação com o fornecedor e vai ficar melhor, né? Porque lá na lei nova você vai poder prorrogar por 1 ano, então você vai ter 2 anos de ata. É verdade. Então vai ser ótimo, porque você faz um planejamento e você licita e passa 2 anos. Quando você tiver 6 meses para terminar a vigência da ata atual, você já começa um novo planejamento, para não deixar o órgão de suprido daquele item. Exatamente. Então vai ter um tempo maior para você ter o seu planejamento feito. Porque hoje em dia o que acontece? Dependendo da licitação, você, quando assina a ata, já está começando o planejamento para o outro. Você já está pensando na próxima. Dependendo do objeto, tem objetos muito grandes. Então você pega um objeto de material hospitalar. Itens de laboratório, por exemplo. Laboratório. É necessidade o tempo todo, não para, né? Não tem jeito. Na universidade tem objeto com uns 500 itens. São 5 pregões de 100 itens. 100 itens para o pregoeiro executar é horrível. Horrível fazer um pregão de 100 itens. Lógico que tem gente que executa aí 300 e tal, mas assim, é horrível. Então, eu acho que a perspectiva interessante é diminuir a quantidade de itens dentro dos pregões. Ser mais assertivo com a quantidade de itens. A gente está se encaminhando para o final, né? Eu acho que foi bem interessante a gente falar um pouquinho de planejamento. Eu acho que essa parte sobre atribuições de diretoria de contratos, acho que ficaria aí um pouquinho mais para a parte de gestão, né? Acho que entraria ali mais na... Já fica aí, Pedro, um convite aí para uma próxima live sobre fase de gestão contratual, de fiscalização. Agora eu te entrevisto, né? Para falar um pouquinho sobre isso também. Agora é a minha vez, né? Pronto, aí. Quem foi que botou a deixa aqui? Ozevaldo, pronto, Ozevaldo, aí. Admito que é a fase que eu mais gosto. Admito que é a fase que eu mais gosto. Tenho mais afinidade aí com a fase de gestão contratual. Pedro, como é que, pra gente finalizar, como é que você vê aí a área de licitações e contratos pelos próximos 2 anos, né? Assim, a gente já tem aí, a lei foi publicada em abril, né? A gente já tem 4 meses aí de publicação dela, então temos ainda 1 ano e 8 meses aí pela frente para poder ela se fazer obrigatória, né? Como é que você vê aí esses próximos 1 ano e 8 meses? Eu acho que primeiro o servidor tem que investir em capacitação, né? Ele não vai ter como fugir, principalmente os servidores de assim, estados e municípios, né? E repartições vinculadas a esses entes federativos, né? E ele vai ter que procurar no órgão, então ele vai ter que se capacitar, buscar conhecimento por conta própria. Eu acredito muito no autodidatismo, então eu acho que você tem como aprender também pesquisando e fazendo cursos, enfim. E vai ter que haver uma adaptação. Os municípios vão sofrer mais, né? Porque a União, os órgãos da União já estão meio que nessa lógica, nessa pegada de já ter que se atualizar. E eu acho que daqui a uns 2 anos a gente vai ter o portal realmente implementado, porque aquilo ali que foi apresentado foi uma, digamos assim, uma versão beta, né? Não foi uma versão final e está muito incipiente ainda, né? É verdade. E os municípios não vão ter para onde correr, eles vão ter que se adaptar. Vão ter que estruturar setores de licitação, centrais de compras, vai ter que capacitar o servidor, para o servidor saber o que está fazendo, saber ter clareza com relação ao processo, ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Depois que você aprende a fazer de forma clara e transparente, você consegue acelerar seu tempo na feitura. Existem modelos que você pode utilizar. Então, vai diminuir o seu estresse. A legislação traz, né, para a gente usar modelos, né? Exatamente. Da AGU aí. Diminui seu estresse, acelera a sua vida, você vai ter mais tempo para ficar relaxado, para ficar com sua família. Então, para se dedicar a outros projetos. Então, quando você aprende a fazer e te dá uma clareza, né? Te dá uma tranquilidade para fazer. O que você não conhece, você gera uma certa ansiedade, né? Então, quando você não sabe exatamente o que você está fazendo, você termina ficando ansioso ali, às vezes procrastina, né? Tem a questão da procrastinação também.
Então, quando você busca conhecimento e capacitação, ajuda na Coisa diminuição de deslancha. todas essas dores. É verdade. Bom, Pedro, queria agradecer a tua participação aqui. Muito obrigada por aceitar o convite, tá? Acho que foi bem esclarecedor aqui pra gente. Esse bate-papo foi bem legal. E fica aqui o canal aberto para próximas e próximas lives que tiver aí uns conteúdos bacanas para a gente trazer para conversar mais aqui com o pessoal. Eu posso fazer um pedido? Sim, Pedir para o claro. pessoal, para quem gostou da live, compartilhar. Pode tirar uma foto aí nossa e compartilhar a gente aí nas redes sociais. Pode ser? Galera, se prepara aí. Peraí, primeiro tem que dar a curtida, né? Dá o A joinha, curtida quem está acompanhando, tá? Rolou umas curtidas agora aí. E aí a gente vai posar para foto aí. Pode tirar foto, ó. Ah, sorriso. 1, 2 e já. Aí, pronto. Agora Muito já pode bem, postar. Pedro. Então, vou finalizando por aqui. Pedro, fale alguma coisa. Você gostou de estar aqui hoje? Foi tranquilo? Tranquilo, eu gostei muito da live. A interação foi muito boa entre a gente. Me sinto lisonjeado pelo convite, tá? E eu estou à disposição aí nos canais, tá? A gente tem essa iniciativa aí do Amigo Licitante. Estou à disposição para Pedro quem tem um quiser canal do tirar dúvida. YouTube maravilhoso. Eu Tem um estou canal, seguindo. a gente está engatinhando ainda, mas obrigado por seguir. E aí eu peço que o pessoal se inscreva, gostar do conteúdo, curta lá, comente, compartilhe com quem tem interesse. E aí a gente vai divulgando licitação, vai destruindo Se esse bicho de sete ajudando. cabeças, né? Se ajudando e o pessoal talvez até traga algumas pessoas que não conhecem licitação e vejam que não é nem um bicho de sete cabeças, é uma coisa interessante e todo mundo pode aprender. E É entender como é que verdade. funciona, né? É verdade, é verdade. Licitação, eu costumo dizer que também eu acho que não é só para servidores, não é só para licitantes, acho que a sociedade toda tem que Sociedade. aprender sobre licitação, tem que estar em cima, tem que estar lá buscando entender a logística do funcionamento de um órgão público para também poder cobrar, né? A Cobrar, gente está exatamente. aqui enquanto parte da sociedade e o trabalho Servidores, né? precisa ser feito de forma muito clara, de forma muito transparente, dando Transparente. publicidade, né? Isso. Acho que isso é muito importante. Pedro, muito obrigada. E a gente Então vai tá ficando bom. por aqui. Vou Vou lá tentar então. salvar a live, viu? Admito que eu não tentei ainda, não sei como é que faz, mas eu vou tentar salvar pra gente colocar lá no feed. Assim que você fechar, ele vai dar a opção. Aí você pede para salvar no É, feed diretamente. tá bom. Viu? Vou tentar lá. Obrigado. Um abraço, até Obrigada, mais. Pedro. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau.